Boa tarde, tudo bom? Bom, gente, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal da BB Tour, que é a Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo, Seccional Goiás. A gente está trazendo aqui, né, sempre, toda quinta-feira, o projeto Lives de Quinta. Então, toda quinta-feira, né, vem um membro da BB Tour Goiás aqui no nosso canal do Instagram e traz um convidado especialista, né, em algum tema para estar trazendo as informações aqui para vocês, né. A gente já teve vários temas abordados já nas lives de quinta. Você que não conseguiu acompanhar, te convido a acessar o nosso canal no YouTube, tá? BBTourGO, que lá tem todo o conteúdo que já foi produzido, tá? Nas nossas lives. Então, entra lá, BBTourGO no YouTube, que vai ter todo o conteúdo, tá bom? Bom, vou chamar aqui hoje o nosso convidado, vou colocar ele aqui, que é o Ricardo. Hoje a gente está com o tema Cenários do Turismo Acessível no Brasil. Deixa eu colocar o Ricardo aqui. Guardando o Ricardo entrar. Boa Olá, tarde, Ricardo. Tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo jóia. ótimo, tudo ótimo. Bom, gente, hoje o nosso tema, né, das lives de quinta aqui da BB Tour vai ser sobre os cenários do turismo acessível no Brasil, né? É, Segundo o IBGE, né, a gente tem mais, né, no último censo, que foi em 2010, tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência e necessidades especiais no Brasil, né? E com certeza hoje o número é maior até, né, às vezes. E o que todas essas pessoas querem é bem simples, né, Ricardo? É autonomia, né? E como a gente está falando, vai falar em específico de turismo, né? Autonomia para viajar, né? Conseguir ter autonomia para isso. E para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, né, do turismo acessível no Brasil, a gente convidou o especialista, que é o Ricardo Shimozakai. Ricardo, ele é colega turismólogo também, ele é bacharel em turismo pela Universidade IMB Morumbi e pela Laureate International University. Ricardo também é consultor especialista em acessibilidade e inclusão e também é criador da Turismo Adaptado. Ele é palestrante internacional e docente em cursos de pós-graduação e MBA da Faculdade Roberto Miranda. Ele também organizou didaticamente o conceito de acessibilidade funcional que aplica em capacitações em seus cursos online. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite em nome da BBTUGO e da professora Giovana Tavares, que é presidente da associação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, prazer é meu. Passar sempre informações, né? A gente precisa informar as pessoas, empresas, né? Entenderem melhor sobre o que é o turismo acessível, a acessibilidade, a pessoa com deficiência em geral, porque acho que é por falta de entendimento que muita coisa ainda não é feita ou é feita de maneira errada, né? Verdade, verdade. Só falar para o pessoal, gente, quem tiver dúvida ou algum apontamento, pode escrever nos comentários que a gente vai respondendo ao longo da live aí, ou no final a gente reserva um tempinho, né? Para a gente poder estar fazendo as considerações aí para responder as perguntas. Bom, Ricardo, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a sua história, né? Tanto a sua história pessoal, né, do Ricardo Shimozakai, e também a sua história, como começou a sua história para trabalhar com turismo e depois com turismo acessível, né? Conta um pouquinho pra gente aí, que eu acho a sua história fantástica, sou fã dessa história. Só para pegar ali, né, que você tinha colocado os dados do IBGE, que no censo de 2010 estava em 45 milhões e no censo de 2000 estava por volta de 24 milhões. Negócio quase que deu um pulo aí em 10 anos de 20 milhões. Então, nesse seria esse ano, né, para ser o novo censo, quem sabe isso daí tenha crescido ainda mais. E que Verdade? eu costumo falar principalmente para o turismo, né? Porque são 45 milhões aqui no Brasil.
mas são 1 bilhão no mundo inteiro, dado da Organização Mundial da Saúde. Porque o turismo não é só Brasil, né? A gente pode receber, vamos dizer, a gente tem potencial para receber 1 bilhão de pessoas do mundo inteiro, né? E o que a gente está esperando, né? Mas, então, assim, eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. Eu tinha voltado de uma temporada que eu fui trabalhar lá no Japão e na minha volta, assim, eu fui visitar uns colegas que trabalham lá no aeroporto de Congonhas. Eu estava a pé, mas eu estava de terno, isso, aquilo. O pessoal me marcou, me escolheu e decidiu me pegar lá fora, lá, um sequestro relâmpago, né? A gente estava indo para o caixa eletrônico, eles me emboscaram e a gente estava indo para o caixa eletrônico, né? Saída, tudo é muito rápido, né? Eu conto assim, mas são coisas que passam Muito muito rápido. rapidamente. Eu falei que eu não, porque eu não tinha reaberto minha conta, eu tinha fechado minha conta no banco antes de ir para o Japão. E quando voltei, eu só reabri, não tinha dinheiro. Falei, o que a gente vai sacar lá no caixa? Não vai ter dinheiro. Falei, esse pessoal vai ficar meio louco assim e vai querer descontar em mim. Então falei, acho que a melhor coisa a fazer é tentar escapar agora. Quando o carro parou num semáforo, eu fui abrir a porta, saí correndo e levei um tiro. Aí eu fiquei consciente, me levaram pro hospital. Eu sei de tudo que aconteceu ali. E assim, uma coisa muito boa que eu falo, isso não dá para se ensinar, não dá para aconselhar, você só vai saber na hora mesmo, quando passar por isso, é que eu tive uma aceitação da minha condição. Que isso eu acho que é um primeiro passo mais importante. É você saber, então, que aquilo aconteceu com você, tem alguma coisa para fazer, por enquanto, até hoje não tem uma lesão medular, né? Não tem cura. Então, o negócio é você se reabilitar, né? Como o pessoal fala. Então, aprender a viver nessas condições. Então, eu falei, beleza, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou ser feliz em cima da cadeira de rodas. Então, eu fui em busca disso. Nessa busca da felicidade, né? Que é o que mais importa, eu Sim. fui resgatar coisas boas como o lazer e turismo, que antes da lesão eu era um turista, né? Depois eu comecei a visitar lugares, cinemas, teatros, exposições, aqui em São Paulo mesmo. Depois eu tinha, no final da minha reabilitação, eu entrei para o esporte, né? Eu jogava tênis de mesa, participava de campeonatos, inclusive já fui para Goiânia num dos Então, campeonatos. E daí você começa a sair, né? Até um pouco de forma assistida, porque você vai com a equipe e daí você sente mais segurança e vai aprendendo com outros atletas, com outras pessoas, é muita troca de ideia, socialização, então você começa a se incluir em tudo, voltar para a vida, né? E daí eu começando a fazer minhas viagens, passeios, né, as pessoas, outros colegas com deficiência, começaram a se interessar, né, e querer saber como eu estava fazendo, para onde eu estava indo, isso, você foi aquilo, meio que um daí, influenciador digital, né? é, daí eu peguei e decidi pegar isso como uma oportunidade aí de negócio, porque eu estava, vamos dizer que, reconstruindo, né? Eu tinha voltado do Japão, ainda não tinha perspectiva nenhuma de trabalho, nada, assim, o que que eu vou fazer, né? Daí eu decidi pegar isso e fui, né, estudar turismo, porque uma coisa é você trabalhar com turismo, né? Outra coisa é você ser um turista, Exatamente. né? Nós que somos turismólogos, aí a gente Sabemos defende bem, né? muito isso, né? É, Então, eu falei, se eu quero trabalhar com turismo acessível, tenho que entender muito de duas partes. Uma é da acessibilidade à pessoa com deficiência, que isso eu já estava pegando bastante no meu dia a dia.
e com colegas, isso, na convivência se aprende muito. Até porque também não tinha lugar para ensinar isso. E daí eu queria então entender o que que é o turismo. Daí eu fui para a faculdade, me formei. Foi muito bom assim, porque eu falo que eu entrei para a faculdade meio que sabendo já meu trabalho de conclusão de curso, porque eu sabia que ia ser, não sei, não sabia exatamente, mas ia ser sobre o turismo acessível. E tudo que eu absorvi ali, o professor ia falar de hotéis, de viagens, disso, guias e não sei o que, tudo que vinha, né, me passava no filtro da cabeça da acessibilidade da pessoa com deficiência. E daí eu tentava achar uma resposta, pensar, e isso que ela está falando, como que é para mim e para os outros? E, E e na, no final, e na no faculdade, final você acabei conseguiu ver algum que conteúdo sobre turismo acessível ou não? muito pouco, né? Eu tive só uma professora ali que ela está fazendo o mestrado dela em cima disso, de acessibilidade na hotelaria, mas isso é muito pouco também. Além disso, isso não era a matéria dela, na verdade não tinha nada, né? Mas mesmo assim, sei lá, os meus colegas de classe, né? Eles começaram a entender essa questão e trabalhos que eram pedidos, todo mundo fazia, sei lá, um projeto de hotel, fazia projeto de hotel com acessibilidade. Então, o pessoal conseguiu pegar nessa convivência, nessa experiência, a importância de ter a acessibilidade. Então, foi muito bom. Mas os cursos de turismo, né, são muito poucos o que ensinam alguma coisa. Ou se fala É, até sobre, né? é. Daí eu criei, né, a Turismo Adaptado, né, focado no turismo acessível, né, em trabalhar, já transitei em tudo quanto é a área do turismo, né? Como agenciamento de viagens, hotelaria, guias, tudo, né? Mas eu, eu peguei e eu queria ampliar isso daí, né? O conhecimento que eu adquiri muito, eu também em viagens, né? Então, indo lá para fora e conhecendo os hábitos, as soluções, os problemas que outras pessoas, outros lugares têm, então me deu uma bagagem bastante grande. E daí eu quis ampliar isso, não ficar só no turismo. Então, agora eu estou trabalhando para acessibilidade no geral, seja para o turismo. Eu vou continuar com o turismo, mas tem empresas, tem academias, escolas, um monte de coisa. Todo lugar precisa de acessibilidade, na Sim. verdade. Não, isso é muito interessante, Então, porque você estava ali focado no turismo, mas você viu que o problema era muito maior, né? A questão a ser trabalhada era muito mais ampla, né? mas acho que esse é um pouco um caminho também. Se eu fizesse o contrário, querer fazer um monte de coisa no início, aí eu acho que eu ia me perder, né? E não ia sair muita coisa. Acho que é meio por aí. Se você começar focado, específico, para depois você ver que consegue, né? Pegar e ampliar, né, o seu negócio, né? Tanto que agora eu estou meio que mudando, né, o nome da empresa, vou assumir o meu nome, né, Ricardo Shimozakari. Porque a Turismo Adaptado, ela tem um nome muito forte, isso, aquilo, mas é que as pessoas associam muito o turismo com viagens. Então o pessoal entrava em contato comigo já pedindo viagens. Falava, olha, Achava que era eu uma quero agência, viajar né? para tal lugar, você tem pacote, quanto custa isso, aquilo. E já uma época que, enquanto eu estava trabalhando como uma operadora, tudo bem, mas depois que eu parei, aí quando eu tinha que ficar explicando, falando, não, eu não trabalho mais com viagens. Ah, mas não é. Aí não é a turismo adaptado? Falei, sim. Então, como é que vocês não trabalham com. Falei, amigo, negócio de turismo não é Não é só sinônimo de viagem, né? viagem, né? Não é só. Viagens é uma parte do turismo, né? Então, por isso eu decidi tirar esse nome como empresa. A Turismo Adaptado vai ser um departamento da minha empresa, Ricardo Shimozakai, né? Não vou sumir com ela, mas eu Uhum. vou me apresentar de uma outra forma.
Sim, não, e isso é bacana. Eu acho legal, eu vi uma live que você falou a respeito de que você trabalhava ali com uma agência e aí você sugeria melhorias para que as pessoas pudessem, né, para que esse empreendimento pudesse trabalhar com turismo adaptado, né, e não te ouviam, né? Falou, então se não estão me Isso. ouvindo, então eu vou criar meu próprio negócio, assim, eu vou fazer o que eu Isso. quero, né? O que eu entendo Aham. que é real e o que realmente é funcional, né? Então, Isso. e isso é o empreender, né? Que eu acho fantástico também esse momento de virada ali, né? Quando a gente sai daquele momento de que só posso ser colaborador, às vezes de você ser dono do seu próprio negócio, né? E você fazer com que as Aham. coisas aconteçam da maneira que você acredita, né? Eu acho esse momento, essa Isso. virada de chave extremamente importante. Muito importante. Foi, acho que em dois momentos aí que me colocaram, né, para encontrar meu caminho. Foi eu trabalhava numa multinacional canadense de telecomunicações e fazia a parte, a questão do turismo adaptado. E daí, quando eu saí, né, eu vi que, eu falei, nossa, eu tava, porque eu não gostava daquele trabalho. Eu ganhava muito bem, benefícios, muita coisa. Só que eu vi que acho que dinheiro não é tudo, não. Falei, eu ficar 8 horas fechado no escritório fazendo uma coisa que você não gosta, não tem aptidão, assim, e nem tinha oportunidade de crescimento. Falei, o que que eu estava fazendo lá? Falei, ainda bem que mandaram embora, porque agora eu vou trabalhar com o que eu gosto, né? Com o que eu gosto, que seja ganhando menos, mas é assim que você começa, você entra um pouquinho por baixo, vai crescendo, pegando valor aí você começa a ganhar mais, né? Então, Exato. isso daí foi uma parte. Outra foi quando eu fui trabalhar, né, com turismo e que as minhas ideias não estavam sendo bem assimiladas. Daí eu falei, vou então fazer por conta própria, já que as pessoas não aceitam, então eu comigo, eu decido, eu escolho, eu faço. Sim. Não, e quando o assunto é, né, turismo acessível, eu achei muito interessante que você organizou esse termo, né, turismo acessível funcional, né? Porque às vezes a gente tem Isso. muito no mercado o acessível, né, que é vendido, e às vezes nem não é acessível, né? Então, acessível funcional é que realmente funciona, né, para quem precisa, né, dessa É acessibilidade. realmente o que funciona. Isso daí eu criei bem assim, porque a questão de. Tem muitas. As pessoas às vezes seguem muito a questão de leis e normas, né? Mas o que. Aquele negócio da teoria, às vezes na prática não funciona. E tem muito disso aí, que você segue ali toda a receitinha da lei e da norma e o negócio não dá certo. Falei, na verdade, é porque muita gente que eu tenho tentado ensinar, não adianta você fazer assim, só seguir uma regra. Se você não tem sensibilidade, você não consegue entender direito, né, o que é uma pessoa com deficiência, quais as necessidades dela. Aí, negócio, se você não entender isso, o negócio, quem sabe, dê errado, né? É a mesma coisa que cozinhar, né? Eu faço uma comparação assim. Você seguir uma receita, às vezes você pode seguir certinha e o bolo vai sair errado. É que você tem que, porque fala para colocar em fogo alto, mas o que que é fogo alto, né? Negócio, então você tem que ter a sensibilidade ali de saber que quando, sei lá, o bolo começar a ficar dourado ali, é hora de desligar, Sim, né? sim. Então, é E mais ou esse menos feeling isso. é com a experiência, né? É adquirindo experiência que você consegue ter esse feeling aí, né? Realmente. É, Falando sobre isso até, Ricardo, da necessidade em específico das pessoas, né, com deficiência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, porque você tem ali as pessoas com a deficiência, né? A gente tem vários tipos, né, de deficiência, não é só a de mobilidade, né, ali, e a relação com a acessibilidade, porque a acessibilidade ela não é só para pessoas com deficiência, né? Pessoas obesas, gestantes, idosos, crianças ali menores de 4 anos também fazem uso dessa acessibilidade, né? sim. Eu peguei também, eu criei um termo aí para dar uma englobada um pouco maior, né? Porque tem muita gente não
não gosta, né, do termo, né, de necessidades especiais, né, o portador de necessidades especiais. A explicação, né, que o pessoal coloca de portar, portar é carregar e sua deficiência você não carrega, faz parte É, de sim, você. Necessidades especiais todo mundo tem, né? Eles não querem serem tratados também como uma pessoa especial, né? Elas querem ser tratadas como todo mundo, respeitando as nossas condições, mas ter uma coisa a mais, né, por causa da deficiência, muita gente não gosta. Eu coloquei como pessoas com necessidades específicas, né, e que daí vão de tudo, desde a deficiência física, visual, auditiva, intelectual, tem pessoas com mobilidade reduzida, são idosos, grávidas, obesos, ou pessoas com doenças, ou qualquer outra coisa que tiver, né? Uma vez a gente estava fazendo, por exemplo, ah, foi uma inspeção ali que a MCC faz, né? Quando traz os cruzeiros lá de fora, eles pegam a gente de viagem, não sei o quê, pegam lá do Rio, né? A gente fica uma noite, mas é para conhecer ali. E estava fazendo um tour ali com os agentes, o pessoal do cruzeiro. Aí uma colega do lado, ela falou assim, que a gente estava visitando uma cabine normal. O banheiro é muito pequeno, o negócio é bem minúsculo mesmo. Ela falou, nossa, eu tenho um cliente que ele é muito obeso, né? Mas ele é grande, grande mesmo, ele não ia caber aqui. Eu falei, então pede a cabine acessível. Ela falou, mas a cabine acessível não é para pessoa com deficiência? Eu falei, não, é para quem precisa. Fala, pede ali, solicita e explica. Fala, meu cliente é obeso, ele é muito grande e ele não vai ficar confortável ali numa cabine convencional. Falei, eu queria pedir, solicitar a cabine acessível. Então, tem que tirar isso de que acessibilidade é para pessoa com deficiência. Acessibilidade é facilidade para quem precisa. isso. Não, esse termo é maravilhoso. Pessoas com necessidades específicas, né? Porque você engloba todo mundo que tem aí essa necessidade da acessibilidade, né? É um Né? termo que é muito bom mesmo. Ricardo, falando um pouquinho agora sobre em contextualizar os cenários, né, do turismo acessível no Brasil, falando um pouquinho do privado, né? Eu queria que você citasse aí experiências que você já teve em destinos, né, boas práticas aí, né, de turismo acessível que você já experimentou, que você fosse, nossa, isso aqui realmente foi pensado para a pessoa com, né, para acessibilidade, né? E também queria que você falasse algum exemplo também que você já ajudou a construir, né? Alguma experiência aí que você ajudou a construir também, que trabalhou a questão aí da superação e virou um case aí de sucesso também, né? Assim, um destino internacional, né, que eu costumo citar é a Alemanha. Assim, tem outros lugares, o pessoal fala, Estados Unidos também é bom, mas a Alemanha é bem mais organizada. Se você entrar no site do Ministério do Turismo da Alemanha, ali vai ter uma seção ali para o turismo acessível, que vai falar das regiões, de todas as regiões da Alemanha, onde tem encartes, PDFs para você baixar, falando dos atrativos, disso, com um monte de informação. Tem bastante material. Eu fui já para algumas, eles me chamaram, né, já para fazer um trabalho, né, para que eles queriam promover, né, o turismo acessível alemão aqui no Brasil. Então eu fui lá conhecer tudo mais e depois passei a participar de algumas feiras ali e você vê na feira eles tendo dos expositores e da própria organização ver o turismo acessível muito presente assim, porque aqui no Brasil às vezes é, eles fazem meio que só para constar, sei lá, me chamam para dar uma palestra e é só isso que tem no evento, né, de acessibilidade, A mas sua lá já está palestra é o ponto de acessibilidade do evento, né?
Pois é, então, mas não deveria ser, né? Então, ali eles têm muita coisa. Numas viagens, né, que eu fiz, a gente fez um fan tour, é, ali era nesse evento tinha, sei lá, uns 9 fan tours, assim, né? E daí, um deles era sobre um fan tour acessível. E daí tinha bastante gente do turismo acessível. Tinha gente da Inglaterra, Espanha, Holanda, Argentina. Eram 6 cadeirantes. E daí a gente viajou todo mundo num ônibus acessível que cabia até mais, né? Porque o ônibus tem uma estrutura em que as poltronas praticamente todas saem. Então você retira de acordo com a sua necessidade. Se não tiver ninguém, você deixa todas as poltronas, que aí você não vai perder, né, o lugar, vamos dizer assim. Uhum. Ver E que foi daí a gente algo pensado mesmo, né? é, a gente foi para todos os lugares. Um dos companheiros ali, ele tinha levado uma cadeira de banho e um guincho de transferência. Ele é um tetraplégico, né? Então esse guincho serve para ajudar, apesar de ter um cuidador, mas mesmo assim, para tirar ele da cadeira e colocar na cama, por exemplo, precisa ter um cuidado um pouco maior. Daí esse guincho de transferência faz esse papel. Só que a companhia aérea danificou esse equipamento. E daí ele estava muito preocupado, né? Então, mas queria consertar isso logo. Daí o guia falou: vamos primeiro chegar ali no hotel e daí a gente resolve. Quando a gente chegou no hotel, não é que o hotel tinha um guincho de transferência? Falei, Olha só. então, uma coisa bem mais evoluída. Sim. E não é que também no outro em que a gente foi, porque a gente ficou hospedado em dois. O outro também tinha guincho de transferência, então o pessoal está muito Muito mais avançado, evoluído. né? Muito mais evoluído ali o negócio. E eles faturam, né? Tem pesquisas ali para a União Europeia. Eles movimentam muito dinheiro para o turismo acessível, muito dinheiro mesmo, né? Aqui no Brasil, um dos trabalhos que eu fiz foi lá em Bonito, né? Lá no Mato Grosso do Sul. E um destino de natureza, assim, acho que é um dos destinos que eu tive mais um feedback assim de satisfação, né, das pessoas. O negócio que eu fiz foi o seguinte, porque como é natureza, você não vai exatamente colocar acessibilidade na natureza, né? Você não vai colocar um elevador para subir a cachoeira. Então, você tem que deixar a natureza é o atrativo, né? Sim. Então, vamos dizer que o pessoal que vai para lá já tem um, um espírito assim em passar por algumas dificuldades, porque isso faz parte, né? E das aventuras. Eu falo que aventura é um sofrimento com prazer, né? É. Você vai escalar uma montanha, isso não é um sofrimento, entre aspas, É. mas, Sim. então o barato também é passar por esse sofrimento, É. assim. É a Mas nada que experiência ali de superação, né? é, mas nada que te impeça, né? Então o negócio foi capacitar os guias, né? Então para poder eles te colocarem ali no bote, te acomodarem com segurança para fazer a flutuação, para fazer o rapel e descer o abismo de Anhumas, né? O que que faz? Desce a cadeira primeiro, desce eu primeiro, desce. Então a gente foi fazendo tudo isso, e capacitamos o pessoal, os guias, as agências, e daí o pessoal elogia muito, né, esse destino, fora que falam que bonito é lindo, né, mas é, precisa ser acessível também. E o negócio, eu tô para voltar lá, né, porque novas coisas, né, surgiram e outras coisas mais. Eu ia voltar, só que a pandemia não deixou. Do show. Foi quando esse trabalho em Bonito? Em que ano? Agora o ano exatamente não lembro, mas faz tempo aí. Tempo, Acho né? que uns
10 anos. Ah, muito bom. E assim, Bonito já é referência em uso sustentável dos recursos naturais, né? E aí eles Isso. colocarem mais esse diferencial também, né? De ser também, criar, né? Essa questão de ser também referência em destino acessível. Você vê que é um destino mais maduro que está realmente procurando evoluir, né? Não só em um quesito, em vários, né? Realmente muito Eu acho importante. que eles, assim, pelo menos o que eu consegui perceber, que o pessoal trabalha pelo destino, né? E não fica uma guerra entre do seu negócio. Claro, cada um tem que ter a sua empresa e sobreviver, mas em pensar pelo destino. Então, a minha ida para lá foi uma junção de todo mundo ali, da secretaria de Bonito, dos guias, dos hotéis. Então, todo mundo colaborou para eu ir. E o pessoal meio que trabalha assim, pensando no destino. Quando se pensa dessa forma, o negócio, eu acho que você consegue crescer bem mais. Sim, e o que a gente sempre escuta no turismo, né? Que ali tem um tripé do turismo, que é trabalhar o setor público, o privado e a sociedade, né? Então, quando você tem, Uhum. né, esse tripé funcionando, né, nos seus três eixos, você consegue ver um destino decolando, né? Conseguindo ter sucesso realmente. Né? Bom, Ricardo, eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente, qual seria o segredo aí para empreender no turismo pensando na acessibilidade, né? Porque a gente vê muitas empresas aí que viram referência em acessibilidade e outras que têm acessibilidade, mas você não ouve falar dessas empresas, né? Então, assim, qual seria o segredo? Primeiro, para empreender, né, com esse foco em tornar o seu empreendimento, né, seu atrativo ali acessível, né? E depois, como fazer para que isso seja um diferencial, assim, né? Que você consiga ser referência também, né? Nesse sentido. É, eu me coloco em umas 4 partes, assim, que primeiro você ter, né, seja para algum estabelecimento, um hotel, um restaurante, uma coisa assim, você ter acessibilidade adequada, a parte arquitetônica, rampa, elevadores, isso, Já tem e na para fazer. legislação, né? Mas aquilo que eu falei para você, assim, É acho que funcional, né? você precisa entender o público, né? Até porque as coisas, eu estava participando, por exemplo, de uma revisão de uma norma técnica, né, para ônibus rodoviários. Ela já tinha sido criada e na época em que foi criada, eles colocaram uma cadeira de transbordo, que é uma cadeirinha estreita que você faz a transferência e te levam lá para cima. E naquela época era a melhor solução, né, porque não existia outras. Só que depois, né, de usar eu mesmo quase caí dessa cadeirinha e vi que também não é só equipamento, as pessoas precisam estar capacitadas ali. E eu sei que na reunião, tanto né, do nosso lado, assim, da pessoa com deficiência, como das empresas, o pessoal achou que aquilo não deveria ser e foi cortado, né? Então as coisas evoluem assim. Então, às vezes você tem leis antigas e que o negócio precisava dar uma atualizada, né? Reformada, né? Então, Assim. se você tiver bastante contato, né, com as pessoas, né, e saber o que elas querem, o que elas preferem, ou ter algum profissional para te orientar, né? E daí, depois da questão estrutural, né, da questão de equipamentos, né? Equipamentos, o pessoal chama de tecnologia assistiva. Então, do tipo de torneira que você vai colocar no banheiro, o tipo de. Tem cadeiras para trilha, tem vários equipamentos aí. Da forma do atendimento, né? Como você atender a pessoa com deficiência, por exemplo você para um quarto acessível, para um quarto para uma pessoa com deficiência. Na verdade, o quarto acessível, né, ele é mais para uma pessoa com deficiência física, certo? Que a pessoa com deficiência física ela necessita de espaço, né, para transitar com a cadeira e tudo mais. O cego, o surdo, eles não precisam exatamente de espaço. A necessidade deles
são outras. Então, o cego precisa ali de um diretório ali em braille, os amenities é tudo, o shampoo, o frasco é a mesma coisa. Como é que ele vai saber o que é shampoo, o que é condicionador, isso, aquilo? Então, todo esse equipamento você pode, na verdade, colocar em qualquer quarto. Né? Você pegar um amenities com braille, ou um diretório, ou qualquer coisa, né? Você pode, não precisa ser no quarto acessível. Você consegue meio que montar um kit e quando tiver, você coloca ali. Você instruir a sua camareira, por exemplo, de que um quarto de um cego, o negócio você pode limpar, mas você não tira as coisas do lugar. Mas o cego deixou a camisa em cima da cama. Se Ele- é, você vai e pendura essa camisa no cabide, né? Como é que o Você cego vai tira toda a saber onde referência que ele criou, né? tira toda a referência? Então, saber atender e depois saber se comunicar, né? Informar. Muitos hotéis aí, às vezes, têm acessibilidade. Eu sempre questiono isso em eventos. Eu vou nos hotéis e pergunto, né? Às vezes o pessoal fala que tem, daí eu peço material e não diz nada ali. Eu entro no site, também não diz nada. Aí como eles querem receber alguém no hotel se ali não consta em lugar nenhum, né, que tem uma acessibilidade? Ou às vezes até consta, mas muito pouco assim. O pessoal já está muito desconfiado, porque tem muita gente que fala que o negócio está lindo e maravilhoso, você vai Uhum. não está. Então, você mostrar mais do que você tem ali no hotel. Então, a informação, né, de ganhar esse cliente também, tem lugares aí para você conseguir, né, essa clientela. Tem revistas voltadas para esse público, tem sites, blogs, influenciadores. Então, você consegue pegar bastante disso, né? Então, como um exemplo, um bom exemplo aí de empreendedorismo para o turismo acessível, tá o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, lá em Socorro, né? Socorro, que ele faz, vamos dizer, tudo isso que eu falei. E daí ele, vamos dizer que ele extrapola as questões ali. Todos os quartos deles são acessíveis. Então, ele recebe a hotelaria. O que a hotelaria quer? Não é taxa de ocupação? A taxa de ocupação dele é maior do que a média nacional. Falei, por quê? Vai perguntar para ele. Ele fala que é por causa da acessibilidade. Ele abriu o público para muito mais gente. A média da pessoa com deficiência, ela não viaja sozinha, geralmente. É no mínimo duas pessoas, dois acompanhantes, né? Então você está trazendo muito mais gente. Se for pensar, você está trazendo bastante gente aí. Então, algumas coisas, como eu falei, acessibilidade são facilidades. Ali, por exemplo, ele criou um chalé com um canil pensando no cego usuário de cão-guia, onde acomodar o cão e não sei o quê, e fez ali uma parte externa com uma interligação ali para dentro do quarto. E daí ele começou a receber ligações ali de gente falando que não era cega e nem tinha cão-guia, mas ela tinha um pet que é o filho dela e que sente Que é muita um filho. dificuldade de viajar e ir para os hotéis porque o pessoal não aceita cachorro. Aí, será que eu posso usar aí esse chalé mesmo não sendo cego? Né? Então, muitas coisas que ele fez acabou servindo para outras pessoas. Sim, para outro público ali, né? Quando você pensa Isso. numa facilidade, né? Você vai abrindo cada vez mais aí, né? As questões do seu negócio. Eu vi até pessoas que estão em busca de acessibilidade, às vezes entram em contato com um hotel e é o hotel que fala que é acessível, né? E aí a pessoa já está tão desconfiada que aí ela pede fotos, né? Fala, então me manda fotos da Isso. sua acessibilidade, né? Porque quero ter certeza que realmente é acessível, né? E é Aham. super complicado essas questões, né?
Então, que às vezes quem tem acessibilidade não divulga, né? Vai entender por quê, às vezes entende né, não sei, às vezes acha que não tem público, enfim, tá fazendo só por causa da legislação e não pensando no mercado, né? Então, assim, é complicado essas questões, né? Mas às vezes Dados. ela não sabe como informar, né? Isso é bem aquilo que eu falei, é conhecer o público. Sim, Então, as pessoas com deficiência elas já estão muito desconfiadas aí dos lugares. Você pode até ser acessível, sim, mas tem tanta gente que fala e não é. Então, será que você realmente está falando, está acertando nisso? Você sim. pode me mostrar? É, Né? tem que Você pedir um acha que você, comprovante, né? se você não tem medo, você vai mostrar. Sim, Mas por que você não coloca também direto ali no seu site? Assim você não precisa exatamente ficar mostrando um a um. Coloca o que cria uma seção. Na verdade, algumas coisas, acho, em outros países, assim, não é bem exatamente para o turismo, mas no Canadá, por exemplo, é, ah, eles têm assim orgulho, né, de ter uma pessoa com deficiência trabalhando na sua empresa, né? Eles não precisam de lei de cotas para pegar e te obrigar a contratar alguém. É um orgulho ter uma pessoa com deficiência, porque eles são bons e conseguem a receber esse tipo de pessoa. Então, mostrar seu quarto acessível, né, do seu hotel deveria ser também uma coisa. Olha, ó, nós somos, né, a gente consegue receber todo todo mundo, mundo. exatamente, todo mundo. Não, realmente, inclusive em relação a isso de divulgação, às vezes, dos empreendimentos, Ricardo, a gente tem aí o programa Turismo Acessível do Ministério do Turismo, né? Que a proposta do programa era até essa, né? De que os estabelecimentos se cadastrassem e aí as pessoas buscariam ali pelo destino e ver quais são os empreendimentos que são acessíveis e depois avaliar esses empreendimentos, né? O que você acha dessa plataforma, do programa? Não, eu acompanhei, né, a- essa questão e a coisa não deu certo, não. Na verdade, o programa, o aplicativo, né, foi. ah, Quer dizer, teve outras questões ali, né, que todo o começo, na verdade, da questão do turismo acessível começou ali com Socorro. Daí foi com o ministro, foi com o Valfrido, que um outro colega, né, que tinha uma ONG, chamava Aventura Especial. Ele foi falar com ele, não sei o quê, e daí o projeto começou. E daí eles escolheram uma cidade que foi Socorro, escolheram um lugar, que foi justamente o Parque dos Sonhos. Daí então, o Parque dos Sonhos, ele começou com o projeto do Ministério. E daí essa pessoa, ele fez a coisa muito bem. Infelizmente, ele já faleceu. E que daí teve complicações, aí entrou outras empresas e que não fizeram um trabalho legal, né? E daí veio esse negócio do aplicativo, o aplicativo teve que ser lançado às pressas, porque estava na transição, acho que numa transição aí de governo, né? Eles não sabiam quem ia entrar de novo, né? E se de repente ia perder todo o trabalho. Então lançaram mesmo não estando bem preparado, né? Entendi. O Ministério do Turismo agora já nem tanto, mas eles me conhecem e vinham pedir ajuda, só que é ajuda. Então eles falam, você conhece? Eu falei, eu conheço. Tem aplicativos muito bons aí lá fora, já vi, alguns não tão bons, mas eu sei o que precisa O que melhorar. funciona, né? O É, que não é. funciona. Aí assim, é mesmo, você pode passar para a gente, você pode ajudar? Eu falei, não, ajudar não, vocês são o Ministério do Turismo, e me contratem. Me contratem e a Né? gente vai fazer um trabalho. Aí eles pararam de falar comigo e lançaram do jeito que eles achavam. É difícil, né? Porque você vê né, que coloca que é um programa de turismo acessível, né? Não é acessível nem aí
no início da Pois é, questão, eu né? Da até ajudo, dependendo do coisa. Pô, mas o Ministério do Turismo, por favor, né? Negócio sim, não, eles não conseguem me contratar para fazer esse projeto? sim. É realmente complicado, né? E em relação a essa a questão de políticas públicas, né, a gente vê que existe, na verdade, um arcabouço bom, né, da legislação em relação a garantir os direitos, né, das pessoas com deficiência. Mas a gente vê, tem várias normas técnicas, né, a respeito, o que ouviu falar até que fora até elogiado, né, a questão, mas é uma questão da legislação geral, né, para a pessoa com deficiência em geral. Programas específicos de turismo acessível, você conhece algum, além desse, né, do turismo acessível que a gente acabou de falar, alguma política pública que realmente, alguma proposta de política pública que realmente seja efetiva? Não, não. As políticas públicas são umas coisas bem pontuais, assim. Ou alguma coisa, né, que eu vi, por exemplo, agora, ultimamente, eu nem tenho certeza exatamente, mas a Secretaria de Turismo de Pernambuco, ela fazia coisas boas. Mas sabe por quê? Porque tem uma pessoa, é uma colega ali, que ela é cadeirante e trabalha dentro da secretaria. Daí, com isso, né, tendo esse contato, assim, e tendo alguém para cobrar e corrigir, e para que as coisas sejam feitas já pensando em acessibilidade, né? Então, aí eles conseguem ter um resultado melhor, né? Fora isso, assim, não tem muita coisa, assim, o que o pessoal fala é que nossas leis são maravilhosas, só que a aplicação delas é que é o problema, né? A gente não consegue fazer tanto. Mas eu vejo, assim, que o grande segredo, vamos dizer assim, era as pessoas entenderem a pessoa com deficiência como um consumidor. Assim, não ter ser obrigadas a cumprir uma lei, mas vamos dizer ter a vontade de me ter ali como um cliente. Eles falam, eu quero ter essa pessoa hospedada no meu hotel, né? Ou fazendo alguma coisa. Quando a gente tem um exemplo de um mercado, acho que é o único mercado mais preparado assim, que é o mercado automobilístico. Eles viram, né, a pessoa com deficiência como um consumidor. Então começaram, as montadoras criaram programas para auxiliar no processo de isenção, as concessionárias colocaram banheiros, rampas, acessibilidade e tudo mais. Daí algumas pessoas falam, mas isso é porque a pessoa com deficiência tem isenção na compra, né? Ah, não, os carros mais vendidos são os carros tops ali, que mesmo com isenção, negócio, sei lá, estão ali para cima assim, uma média de 55, 60, é mais caro do que um popular sem a isenção. Então não é exatamente a isenção Eu que chamaria, faz isso, puxa, é um bom atendimento. Eles estão presentes em feiras, eventos, essas revistas, coisas que eu falei, eles ficam anunciando direto, né? Então, querendo te pegar como um cliente mesmo, não tem nada é, de errado nisso. Que nisso, assim, vamos dizer, você começa a ganhar atenção e tudo mais. sim. E se você é bem atendido, você, nossa, já é, né, maravilhoso, assim. Você consegue fidelizar seu cliente, né, maravilhosamente. Ricardo, assim, falando, a gente tem a legislação, né, para amparar a questão da acessibilidade, né? Você citou também que é rentável para o empreendedor também, né? Citou alguns exemplos aí, na Alemanha, aqui no Brasil. Então a gente tem um arcabouço legislativo, né? Tem que é um mercado, uma demanda reprimida, digamos assim, né? Então Isso, isso.
né? Qual seria a dificuldade principal, assim, para acontecer de fato um turismo mais acessível no país? Você citou a questão das empresas enxergarem, né, a pessoa com deficiência como um cliente, né? Você consegue enxergar outros pontos que a gente conseguiria trabalhar para realmente trabalhar a acessibilidade funcional, né, e termos realmente um turismo acessível no país? Acho que o principal, o primeiro ponto aí é ou você aprender direito ou pegar um profissional para fazer isso, né? Porque às vezes o pessoal, quem sabe, não dê tanta atenção assim, vai procurar coisa no Google ali e ah, que nem você não constrói uma casa procurando informação no Google, né? Você contrata um arquiteto. É, Então ainda falta sendo esse, operado com vamos a dizer, pessoa que aprendeu no Google, né? Você contrata um médico. é, então, por isso sai muitos erros aí, né? Às vezes o pessoal também já via assim de pessoas sendo enganadas, vamos dizer assim. Lugares em que eu visitei e falaram que um arquiteto especialista em acessibilidade fez aquilo. Mas quando eu fui ver, tinha coisas muito básicas. Ninguém com o mínimo de conhecimento faria aquilo. Daí eu cheguei à conclusão que, e porque já vi em vários lugares, acho que tem muito profissional querendo se vender, dizendo que é um entendido em acessibilidade para ganhar o projeto, né? E como o outro não conhece, é que nem eu, se eu for levar o meu carro ali para a oficina, acho que o cara pode dizer o que quiser, porque como eu não entendo Não nada de conhece. mecânica, o negócio, ele pode Sim, falar o que quiser que eu não sei rebater, né? sim. Então era pegar gente com histórico, né, que já fez coisas boas, positivas, se bem que a gente está precisando de mais profissionais assim, mas se procurar tem. Então ver essa questão. E uma coisa é informar também. O informar é essencial. Eu acho que já tem muita coisa aí acessível mas que está pouco informada, né? Por exemplo, a questão de teatros, né? De peças de teatro. Aqui em São Paulo, né? Pelo menos, já tem muitas peças com libras e com libras para surdo e audiodescrição para cegos. Ótimo. Só que quem vai lá, o negócio, o teatro não divulga muito, né? Nem a produção da peça também não divulga muito. Então, quem acaba indo são convidados do profissional, do intérprete de Do Libras e da meio. pessoa que chama o pessoal do grupo do WhatsApp e fala, vamos lá que eu vou fazer o trabalho ali. Mas esse grupo, maior que seja, esse grupo é muito pequeno. Todo mundo tinha que saber. Então você tinha que, sei lá, ir lá no Google, sei lá, alguma plataforma e ver uma lista enorme de peças que você pudesse escolher, né, Sim. a peça que você quisesse. É. Uma coisa legal que está acontecendo é as lives, né? E você vê a maioria delas tem um intérprete de Libras, né? É, é Essa é uma coisa o, bacana. Isso é uma coisa bacana. Negócio de se popularizar um pouco a Libras, né? Que Sim, os surdos reclamam bastante. sim. A questão que você falou, Ricardo, de popularizar, né, essa questão da acessibilidade. Eu ouvi uma questão que eu achei bem interessante do profissional, né? A acessibilidade ela tem que ser 50% humana, 50% estrutural. Né? Você concorda com essa frase? Medir a 100%, não digo consigo medir, mas tem já, por exemplo, pesquisas informais, assim, e que eu cito isso em algumas palestras, e daí quando tem um público com deficiência, assim, eu sei que o pessoal fica concordando com a cabeça, assim, né? Eu falo que as pessoas com deficiência se importam mais da forma como são atendidas do que com a própria acessibilidade. Não que a acessibilidade
não seja importante. Aí não adianta você jogar acessibilidade ali e não se importar com a pessoa. Até porque tem muita coisa aí que só a acessibilidade em si não resolve. Então, a questão do atendimento, né, é muito importante, a parte humana, que nem eu coloquei ali de bonito. Né? Bonito, claro que a questão dos hotéis acessíveis são importantes, mas muito mais importante acho que foi ter capacitado os guias. Em muitos lugares a acessibilidade pode não ser perfeita, mas dá para dar alguns jeitos, mas saber atender, né, saber se comunicar, saber essa parte humana, negócio acho que é uma das coisas mais importantes e que o pessoal não dá importância. A pessoa dá, quando se fala em acessibilidade, é muito mais na barra, na rampa, Mas estrutura e física, né? E é nem mais sempre o estrutura profissional, física. a capacitação do profissional, né? Isso, isso. É, que é extremamente vital também, né? Igual você citou a questão do hotel, né? Tem que dar um treinamento ali para as camareiras para entender que se aquela pessoa, né, tem uma deficiência visual, né, ela tem que ter um atendimento diferenciado, né? Não pode mexer nas coisas dela ali que ela colocou como referência, né? Essa capacitação humana, né, tão importante quanto a estrutural, né? Às vezes, até no ambiente, você pode nem ter tanta estrutura tão boa, né? Como a gente tem a questão do turismo de natureza que você mesmo citou, mas você tem pessoas ali realmente preocupadas, né? Com a experiência daquela pessoa ali, né? Com a acessibilidade que vai proporcionar para aquelas pessoas. E às Ricardo, a vezes gente. pode ser Uhum. mais rápida, né, de se implantar, que às vezes é mais rápida e barata do que é, mexer na estrutura do seu negócio, mas fazer o pessoal entender como lidar com você, né? A questão, por exemplo, do agenciamento de viagens também, em você saber entender o que que, o que que a pessoa, qual a necessidade dela, né? Para poder te levar para os lugares certos e atender da melhor forma. Sim. Eu já trabalhei com agenciamento também de viagens e eu lembro que ia pessoas com, né, com deficiência para poder comprar algum pacote e a gente tinha uma dificuldade tremenda de ter o conhecimento de destinos que tinham acessibilidade, né? Porque também não adianta só o empreendimento ter acessibilidade, a cidade também tem que ter, né? Porque quem vai viajar não vai ficar só no hotel, Sim. né? A não ser que seja um resort, que aí o foco é ficar nele, mas geralmente as pessoas querem conhecer, quer ver um museu, né? Então a acessibilidade ela é muito mais abrangente, né? Do que só no empreendimento específico, Né? né? Ricardo, a gente está indo para os minutos finais aqui da live, passa tão rápido, né? É, Eu queria que você falasse um pouco sobre se você tem alguma referência em relação à tecnologia para estar, né, que a gente está aí, a tecnologia está mais em voga do que nunca, né? Sempre esteve aí, mas agora com a pandemia a gente teve uma aceleração dos recursos tecnológicos, do uso, né, dos recursos tecnológicos. Eu queria que você falasse aí de algumas ferramentas que você conhece que realmente ajudam, né, as deficiências dentro do âmbito do turismo, né? E a gente tem aí as gerais, né? Por exemplo, assistentes de voz, né? Que ajudam bastante, né? Tipo a Alexa da Amazon, né? Eu queria que você citasse algumas ferramentas tecnológicas que você conhece. ou na verdade seriam inúmeros, diversos aí, né? Que existem diversas aplicações e necessidades aí. Mas hoje em dia o celular, né, o negócio já ajuda muito, né? Por exemplo, tem uma parceira, a gente está num projeto junto, né? Chama Projeto Autonomia. Ela tem baixa visão, chama Milena Rodrigues. E ela usa muito, né, a questão do celular, porque ela não é cega, ela enxerga, mas ela não. É muito rápido, né? Nem vai estar Nossa, voltando 2 minutos já acaba. Vamos voltar aqui só para a gente finalizar, Ricardo. então, ela
a Milena, ela tira foto, né, de placas, coisas, etiquetas, lugares, né, e daí de lá ela consegue ampliar, né? Então é uma ferramenta muito boa, negócio tem para muita gente, né? Mesmo para mim, eu consigo utilizar vendo a questão de passeios e rotas. Já Legal. tem aplicativos aí que colocam e fazem avaliações, né, de lugares com acessibilidade. Então, vai depender muito aí da necessidade, a combinação do que os lugares conseguem ter e da necessidade da pessoa, né? Sim, Mas tem muitas tecnologias sendo desenvolvidas, hein? sim. Não, tem bastante coisa mesmo, né? Bom, Ricardo, agora, só para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, né, os colegas turismólogos estão assistindo, as pessoas que querem, né, estudar mais a respeito, especializar na questão do turismo acessível, o que é que você indica, né, de caminho para poder estar se capacitando com qualidade em relação ao turismo acessível? Eu peguei, né, pensando muito nessas questões, né, eu criei um curso online, um curso básico de acessibilidade e inclusão, que é bem nas coisas que eu falei, né? Em você conhecer exatamente o que é a pessoa com deficiência e de coisas muito mais que são os princípios para você começar a trabalhar e atender a pessoa com deficiência. Na verdade, todo mundo precisa. Hoje em dia, quem não faz isso pode ser meio fiscalizado ou coisa, ou reclamado, né? A pessoa com Uhum, deficiência também tem direito de reclamar, então você pode sim, parar no Procon ou coisa parecida. Então já em muitas coisas não é mais uma escolha, né? Então eu fiz esse curso até online, daí são videoaulas gravadas, tem material para download, um grupo fechado no Facebook, webconferências, né? A gente vai ter uma hoje, né, falando de vários assuntos, cases, negócios, de tudo isso que eu falei, de equipamentos, atendimento, e tudo mais, né? Então, apesar de ter um nome básico, tem bastante conteúdo. É que são, assim, os princípios. Se você tenta ir para a norma, tentar entender a norma, você nunca viu sobre acessibilidade, você vai direto para a norma, você não vai conseguir entender não aquilo entender direito. nada. É muito confuso. Alguém que nunca cozinhou e pegar uma receita, né? O Sim, negócio também vai ser difícil entender aquela receita. Então, sim, eu vou, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas eu super recomendo aquilo. E é por ser assim. Eu não fico só. É bem da acessibilidade funcional, prestando atenção naquilo que funciona, né? Não vou deixar de citar, né, questões de leis e normas, mas se eu ver que a norma não funciona, eu não vou referenciar ela, né? Eu vou para aquilo sim. que realmente dá certo. É E a nessas pré-realidade, né? é, eu pesquiso, pergunto também com muitos colegas do próprio usuário, né? Isso para mim muito mais valioso que a norma, né? Com certeza. Então, às vezes eu coloco cases, sei lá, eu fui carnaval desse ano ali para a questão dos banheiros químicos. O negócio do banheiro químico às vezes é muito apertado. E como é que faz? Então, a pessoa com deficiência precisa de um acompanhante. Às vezes tem banheiro químico que o banheiro só entra a sua cadeira, não entra mais o acompanhante. E delas tem uma porta de mola que você abre, quando você vai empurrar a cadeira, a porta fecha em Já cima de fechou. você. Então, né? Então isso são coisas assim que todo mundo faz desse jeito, mas não Sim, deveria ser desse jeito. Se eles prestarem atenção nessas questões, eles mudariam. Acho que até coisas muito simples, né? Que nem tirar a mola dessa porta. Acho que é muito melhor deixar livre, você abre, entra com tranquilidade e depois ter um lugarzinho ali para você pegar e fechar, né? Porque a sim, mola atrapalha bastante.
sim, Então, é, eu coloco aí, né, para o pessoal que está querendo, né, ter um conhecimento em algum lugar, negócio que entre em contato comigo. Esse curso eu vou estar fazendo por turmas, né? A turma vai se encerrar amanhã, então as vendas vão estar somente até amanhã. O próximo curso eu não sei exatamente quando eu vou abrir. Eu penso em fazer um curso mais específico para a questão do turismo acessível, mas isso daí também deve demorar porque as coisas não são tão simples em gravar, sim, organizar e tudo isso mais. sim, tem todo um processo, né, que tem que ser Mas realizado. mesmo do curso, que eu lance o curso do turismo acessível, a entrada é esse básico, né? Uhum, Porque o turismo acessível já vai ser uma coisa mais avançada. E se você não tiver o básico, quem sabe não vai entender. pessoas. É, Sim, verdade. Gente, o Ricardo citou aí, então hoje vai acontecer um webinar, né, da Turismo Adaptado, hoje às 19 horas, tá? isso. O tema é a pessoa com deficiência como consumidora, que é um ponto que a gente colocou aqui, né, que na visão do Ricardo é o que a gente precisa mudar aí, né, na cabeça dos empreendedores para ver a pessoa com deficiência como um consumidor, né? Quem tiver interessado em ver esse webinar hoje do Ricardo, é só acessar o Instagram dele, Ricardo Shimozakai, e clicar no Então, link da bio. está no turismo adaptado também. Isso. E também, né, o curso de básico de acessibilidade e inclusão que o Ricardo citou também, né? E que ele está com um valor incrível. Eu falei, até o valor é acessível, né? É, Tá que a minha ótimo. intenção é mais pegar Difundir, e né? difundir isso, né? Que mais Sim, pessoas tenham, porque daí eu acho que só tem a crescer, né? Se as coisas começarem a ser bem feitas, você vai conseguir mais público, mais demanda, e daí o pessoal vai sentir que isso vale a pena e vai fazer mais ainda, e daí vira uma bola de neve do bem, né? sim. Sim. Aí a informação vai sendo propagada, né? Isso que é o importante, né? Aham. A gente perguntando aqui, o webinar é ao vivo, tá, gente? Vai estar lá na Turismo Adaptado. É só você colocar lá no Google Turismo Adaptado ou então no link da bio aí do Ricardo Shimozakai também tem essa informação, tá? A Isabela Prado falou aqui que está fazendo o seu curso, Ricardo, e está adorando. Muito Ah, bacana. que bom. Estou fazendo o curso, é ótimo, recomendo. Aham. Bom, gente, é isso. Ricardo, muito obrigada, tá, pela Obrigado. participação aqui. Todos nós da Bebetura agradecemos, a professora Giovana também. Agradece bastante a sua participação aqui, que foi muito enriquecedora. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Sempre bom poder falar e compartilhar as ideias e ter vocês, né, colegas, turismólogos também. É muito, muito bom a gente pegar e colocar a nossa visão, né? Sim, sim, é perfeito. Obrigada, Tá Ricardo. certo. Tchau, gente. Obrigada Obrigado. a todo mundo que assistiu a live. Tchau. Tchau, tchau.